Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui tentando enviar o convite para os nossos convidados hoje. Nós vamos ter o prazer de conversar hoje com a doutora Júlia Kerr, que é a presidente da Comissão ABA, Direito da Mulher, aqui do Rio de Janeiro, e com o professor Rolf Madaleno. Eu acabei de enviar o convite e estou aguardando a entrada deles aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Professor, acho que agora... Olá, professor. Tudo bem? Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. E o senhor? Também. Muito bom. A doutora Júlia Kerr está entrando aqui. Bem. A doutora Comissão aqui da ABA Mulher, aqui do Rio de Janeiro, que vai conversar com a gente também. Está ótimo. Olá! Conseguimos! Finalmente! Pois é, já era para ter sido semana passada, né? Aí eu falhei. Imagina! O professor nunca falha. Estamos sempre no tempo certo, mestre. Que bom. Bom que deu certo. É verdade. Eu queria, primeiramente, agradecer a sua generosidade, a sua gentileza, professor Rolf Madaleno. A gente sabe dessa agenda tão concorrida, não é verdade? Acho que ele caiu, hein, Dani? O senhor me ouve? O senhor nos ouve? Acho que congelou aqui. Ele sumiu para mim, acho que ele caiu. Deixa eu ver aqui novamente. Deixa eu enviar um novo pedido para ele. Essas coisas... Vamos aguardar um pouquinho, que às vezes a internet nos prega essa peça, né? Tem disso, né? As facilidades e as dificuldades, né? Não tem bônus sem ônus. É isso. Ele está aqui, está tentando entrar. Já enviei novamente o convite. Vamos lá. Olá, João. Obrigado pela participação. Galera entrando. Ele está tentando entrar e não está conseguindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Veja. Tá? Acho que entrou, hein? Agora, Foi. não sei o que aconteceu aí, talvez seja a minha penitência por ter falhado. Imagina, jamais, professor. O senhor é nosso mestre, o senhor tem só a acrescentar. Imprevistos acontecem, né? Isso faz parte da nossa vida. Enfim, tá tudo bem. Que bom. Então, eu vou iniciar aqui os trabalhos agradecendo ao professor Rolf Madaleno, que é um grande mestre no mais amplo sentido da palavra, porque o material que ele já produziu, né, e o conteúdo que ele já trouxe, sem dúvida nenhuma, é o que há de mais rico no direito das famílias e sucessões aqui do Brasil. A gente tem uma grande inspiração no professor, e eu fico muito feliz de ver que um professor homem foi capaz de sair do lugar comum e de enxergar as questões de gênero muito antes de outras pessoas, né? Eu sou uma fã, né, devoradora das suas obras. Tá aqui a prova,
eu tenho quase todos. E assim, e especialmente esse aqui, ele já começa trazendo o recorte sobre o que é a divisão sexual do trabalho. E se a gente não entender o contexto em que a gente vive, a gente nunca vai conseguir flexibilizar o entendimento para que efetivamente haja justiça e não uma mera legalidade, né? Então, eu agradeço muito o seu olhar sensível e a sua dedicação, diria até ousadia de inovar, né? A gente sabe que muitas teses foram construídas pelo doutor, então eu fico muito grata, pessoalmente, em nome de todas as mulheres que a gente representa aqui na Comissão da Mulher da ABA Rio de Janeiro, e agradeço a sua generosidade de sempre, simpatia, disponibilidade. Queria agradecer muito a Dani Monteiro também, essa potência que faz parte da nossa comissão, uma grande psicóloga que traz muita lucidez, né, para os seus seguidores, para quem está próximo. É uma pessoa que agrega, sem dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que essa live vai ser muito profícua, né? Então, Dani, eu vou passar a palavra a você para que você faça aí a mediação, enfim, e vamos aproveitar nosso professor Rolf Madalena aqui com questões urgentes, que são pouco faladas ainda, né? A gente precisa difundir muito mais isso, né? A violência patrimonial, ela passa muito despercebida ou pouco visibilizada ou ainda engessada em função de algumas restrições legais, né? E elas causam dano. A Dani com certeza vai trazer isso para a gente de uma forma muito clara. E os alimentos compensatórios também não são conhecidos de todo o público, e eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema para as pessoas em geral. Então, Dani, por favor, a palavra é sua. Então, eu quero agradecer, né, em nome da comissão e em seu nome, doutora Júlia Kerr, de permitir esse encontro nosso, né, essa troca. Eu acho que é muito importante, né, a comunicação da psicologia com o direito, porque a gente sabe que quando a gente fala da violência patrimonial, está necessariamente incluída a violência psicológica, né, e em alguns casos as demais violências. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta, né, para o professor, que eu acho que assim, a gente não precisa se estender muito, que o nosso objetivo, né, é falar da violência, mas também falar um pouco desse alimentos compensatórios, que é algo que a gente vem, né, seria o nosso foco maior aqui, mas só para a gente dar um briefing, porque houveram algumas perguntas no meu feed durante essa semana, né, quando eu coloquei a nossa live. E aí, assim, eu quero até dividir com as pessoas que, né, participaram e querem uma resposta, aquilo que a gente não conseguir responder, né, as perguntas que vierem, que já vieram e que vierem ao longo da nossa live, que não forem respondidas, a gente vai respondendo isso ao longo da semana. A gente vai colocando no feed, né, eu vou compartilhando com a comissão e a gente vai respondendo. Então, assim, professor, como é que a gente caracteriza, né, essa violência patrimonial? E aí a gente pode se ater mais nas questões em termos de patrimônio maior e as questões menores tão importantes quanto a gente vai discutindo, né? Porque fala-se violência patrimonial e existe muita confusão. O que necessariamente é a violência patrimonial? Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, todas as carinhosas manifestações, vou tentar ser objetivo e já ir direto à resposta. Não sei se eu tenho essa resposta, talvez a minha experiência tenha ajudado a poder, então, responder que essa violência patrimonial, ela existiu desde sempre, desde a época em que alguém escreveu no Código Civil de 1916, e que talvez antes disso também já fosse uma praxe na nossa formação, de que, então, era uma célebre frase contida naquele código já revogado, mas que culturalmente não está revogado, que era o fato de que o homem era o provedor ou o chefe da família conjugal. Acho que aí já iniciou a violência, porque essa violência sempre foi uma forma de dominação do homem sobre a mulher, especialmente porque, no que percebi ao longo dos anos, também como advogado de família, é que quem pedia a separação judicial ou o desquite, para usar a expressão antiga, eram as mulheres.
os homens não tinham nenhuma razão para se separarem. Até meu pai dizia, que era advogado, que os homens o que tinham que fazer, fariam nos horários bancários, de sorte que a separação para eles não tinha nenhum efeito. Os efeitos que resultavam da separação é que ele tinha que assumir o ônus ou o custo dessa separação, ficando longe do cotidiano dos filhos, tendo que dividir por metade os bens, quando os regimes permitiam, e permitiam quase sempre numa comunhão universal de bens, e tendo que pagar pensão alimentícia. Então, econômica, financeiramente falando, o desquite, ou a separação judicial, era um desastre. Era melhor continuar com aquele papel de provedor, mas tendo o domínio de toda a relação. Então, isso, teoricamente ou formalmente, teria desaparecido com a Carta Federal de 88 e no Código Civil de 2002, fato que não é verdadeiro. Tanto é que, em função disto, que surgiram os alimentos compensatórios, não só aqui no Brasil, como em toda a Europa continental, exatamente por conta dessa falsa ideia de que haveria igualdade nas relações entre homens e mulheres, fora e dentro do casamento, o que é uma grande mentira, porque as tarefas e os direitos e as obrigações e o que a própria sociedade espera das mulheres em relação a que elas tenham que fazer dupla ou tripla jornada, faz com que as oportunidades não sejam exatamente as mesmas, muito pelo contrário. E ainda, então, só para concluir, para não ocupar aqui o tempo que deve ser compartilhado, o que acontece? Agora vem uma outra forma de opressão, que é a negativa da pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia passou a ser transitória. Sim, Exatamente. Ou seja, perpetuando a violência, né? Perpetuando a violência, silenciosa ou simbólica, como dizem os argentinos. Exatamente. E o que é muito triste é que a violência patrimonial, ela também, muitas vezes, usa a própria máquina do judiciário para continuar violentando essa mulher que ousa romper com esse patriarcado. Essa mulher que ousa romper com essa violência, ou seja, muitas vezes vão se colocando uma série de processos que são justamente para serem custosos, né? E fazer com que essa mulher não brigue efetivamente por essa partilha no qual esse provedor ele não quer partilhar. Ele entende que todo esse recurso que foi acumulado só é beneficiado a essa mulher, a esses filhos, enquanto ele estiver casado com ela. É um patrimônio. Ele usa o poder patrimonial como vingança, né? Na verdade, ele quer punir aquela mulher pelo fim da relação através da retirada dos bens que lhe seriam devidos. Assim, a leitura que se faz, eu imagino que seja essa. Concorda, professor? Os bens não são do casal, os bens são dele. Né? Ele é que construiu, ele que trabalha, e ele não pensa que isso tenha que ser dividido. Enquanto ele tiver a companhia da mulher, então ela poderá ter à disposição dela o usufruto dos bens que são dele. Ele desconsidera que sejam bens comuns. É por isso que tem fraude, porque então a lei diz que os bens devem ser comuns e ele precisa fraudar para que isso não se execute, para que isso não tenha execuibilidade. Ou seja, ele faz o possível e o impossível para não dividir nada e não pagar nada, mantendo a ex-esposa ou a mulher sob o jugo dele. E assim, o que a gente vê, lamentavelmente, até os dias de hoje, é que dificilmente a gente consegue chegar no Poder Judiciário a uma partilha que termine dividindo as coisas metade por metade. A maioria das situações que a gente vislumbra são acordos desproporcionais de quem precisou fazer o acordo porque não tem recursos para continuar num litígio que não termina nunca e que já foi pior. Porque antes ainda tinha que ocupar o tempo do judiciário e das pessoas discutindo de quem era a culpa pelo fim da relação. Culpa essa, me perdoe, estou me estendendo, culpa essa que só prejudicava a mulher, porque os efeitos, lembro, todos sabem, né? Os efeitos é pagar pensão. E aí, isso, ao homem nada atinge, ele não precisa de pensão, ele não usa o nome de casado, os filhos não ficam com ele mesmo, a convivência é eventual, e ele não tinha, ele só queria punir a mulher
servindo a culpa ao mesmo propósito. Esse propósito desta forma velada, agora então desvendada, de uma violência patrimonial, que lamentavelmente a gente não usava essa expressão, a gente era vítima e as mulheres eram vítimas dessa violência, mas ela não era identificada no processo como hoje é. Então, pelo menos se tem, a partir lá da Lei Maria da Penha, a percepção e a condição de trazer para dentro do processo. Isso não devia ser nem da Lei Maria da Penha, isso devia ser do Código Civil como um todo. A violência patrimonial, nessa reforma que vão fazer do Código, deveria estar lá pontuada até para o propósito de que, em exercendo essa violência patrimonial, como, por exemplo, se valendo de exercícios de fraude, desde logo teria que haver sanções para quem pune. Né? Ou seja, a lei, desculpe, protege quem frauda, protege quem usa ou abusa desse poder econômico sem nenhum tipo de punição. Chega a ser um incentivo para este indivíduo fraudar, desviar, esconder, ameaçar ou protelar o fim do processo, porque ele só tem vantagem dentro da cultura dele. Eu não quero me estender. Eu gostaria só de fazer um complemento aqui, concordo com absolutamente tudo que o doutor trouxe, e acho que é importante a gente pontuar que até bem pouco tempo os maridos administravam inclusive os bens das esposas, né? As esposas eram consideradas relativamente capazes, então dependiam desse marido para qualquer coisa, e essa sensação, né, de domínio, na verdade, eu acho que o que se pretende é uma relação de poder, né? Ele quer controlar aquela ex-mulher através da disponibilização ou não de recursos. E aí, eu vejo que a gente tem que cada vez mais falar disso na ótica de família e criar realmente mecanismos que possam coibir essa prática, porque do ponto de vista penal, a gente sabe que existem as escusas absolutórias. E muito embora haja uma corrente, inclusive defendida pela professora Maria Berenice Dias, de que a Lei Maria da Penha afastou a aplicação das escusas, infelizmente o entendimento majoritário é de que não. Então, os crimes, né, contra o patrimônio que são cometidos entre cônjuges na constância do casamento, eles não têm punição. Então, é mais um estímulo. Por quê? Porque o legislador é de 45, ou de 40, já nem me lembro mais de tanto tempo que faz, e aí ele entende que se punisse, se tivesse o estelionato, por exemplo, a fraude entre o casal, se fosse considerado crime, esse casamento se extinguiria. Esse casamento já terminou desde o dia em que ele começou a fraudar, ou seja, desde o dia em que eles começaram, que a crise conjugal começou. E assim, o pior, eu acho que o que é mais triste é que nessas disputas judiciais a mulher, infelizmente, tem que degladiar com os filhos, que é o instrumento que ela tem, e ele com o dinheiro. Apenas que a diferença é essa, que os filhos atingem a maioridade aos 18 e a partir dos 16 anos eles têm uma responsabilidade relativa, de sorte que já não se consegue nem executar os alimentos, porque já depende da anuência deste filho. Então, aos 16 anos dos filhos termina, digamos assim, esta moeda, me perdoem a expressão, esta moeda de negociação da mulher, enquanto que a necessidade financeira vai até o fim da vida. É verdade. Então, assim, duas coisas que eu gostaria de complementar dentro do que vocês dois trouxeram, né? Eu concordo em gênero, número e grau. Tem duas questões, né? Uma é quando esse pai, né? Esse genitor, ele tenta manipular o filho para que esse filho, né, abra mão desses alimentos, enfim, né? Falando em termos de alimentos, mas para que ele abra mão e justamente ele pare de pagar, ou seja, é mais uma violência que é cometida, ou seja, ele tem uma responsabilidade aí, né? E alguém arca com essa diferença. Se ele não paga, a mãe vai ter que arcar com esses custos, porque são custos incorridos, né? Até que esse indivíduo, essa criança, esse adolescente aí ingresse no mercado de trabalho, né? E uma outra condição que muitas vezes acontece é que às vezes essa mulher ganha ameaçada
ação, mas ela não leva à meação. Ou seja, porque ao longo da disputa judicial, ele já foi dilapidando todo esse patrimônio, ou seja, principalmente quando a gente está falando de recurso financeiro, ele já desapareceu com esses recursos financeiros, e o restante, muitas vezes, ele já vendeu, porque até que da primeira decisão até o último ponto onde ele vai recorrer, esse patrimônio já foi dilapidado, né? Então, acaba que essa mulher, ela às vezes tem uma briga, uma luta durante anos, e ela não vai receber. E ela teve um custo financeiro, né? E teve um custo emocional, que muitas mulheres acabam desenvolvendo câncer, problemas de tireoide, ou seja, doenças graves, crônicas e graves, que não tem, muitas vezes, nenhum tipo de reparação, ou seja, ela não consegue nem ficar livre da doença que ela, né? Se curar de uma doença que ela adquiriu ao longo desse processo que é muito violento. E é importante a gente dizer, é muito violento, né? Dentro desses processos, essa mulher ela vai sofrendo uma série de violências ali, a exposição da intimidade, uma série de mentiras que muitas vezes são contadas sem nenhuma preocupação em provar aquilo que está sendo escrito dentro, né? Porque papel ele recebe qualquer coisa, e quais são os danos que acabam acontecendo, não só para essa mulher, mas para os filhos desse casal. E muitas vezes, quando uma mulher vai fazer execução, né, como o senhor colocou aí, questões de alimentos, que para essa mulher, na maioria das vezes, ele é transitório, né, principalmente se é uma mulher abaixo de 40 anos, que parou de trabalhar, enfim, né, existe, a gente sabe que um preconceito em cima dessa mulher, né, e muitas vezes isso foi um acordo que o casal fez. Enfim, e quando ela vai fazer execução de alimentos, né, destinados aos filhos, muitas vezes, mas você vai ter coragem de fazer isso com o pai dos seus filhos? E eu gosto sempre de salientar uma coisa, né? Se esse pai desses filhos, ele fosse realmente um pai, ela jamais estaria tendo que fazer, né, tomar esse tipo de decisão. Então, ela tem uma reação a uma incompetência dele assumir o papel paterno, né? Então, é muito importante a gente salientar que os filhos sofrem muito, né? E muitas vezes eles não têm a menor preocupação. Ainda fala, não, tá deprimido? Ah, que bobagem. Né? Tá com ideação suicida? Nossa, que bobagem. É um exagero, é um excesso. É um excesso. Sua mãe que está colocando isso na sua cabeça, você não tem nada. Isso na sua cabeça. E o pior é que, além da violência patrimonial, talvez mais grave ainda é a violência institucional que se apresenta no curso do processo. Porque quando a gente vai para o judiciário fazer a partilha dos bens, normalmente, usualmente, essa partilha não acontece. Ou ela vai terminar por acordo, e um acordo desequilibrado, porque senão, se depender de uma decisão judicial, não vai terminar nunca, e até porque os juízes não julgam partilha, eles mandam que eles ordenam uma partilha em condomínio, que é pura e simplesmente a continuação de meações. O que adianta levar 5 anos numa partilha judicial quando o juiz não decide nada, quem vai ficar com A e quem vai ficar com B? Quando o juiz, então, ao invés de decidir, ele faz uma partilha estabelecendo o condomínio. Qual é a diferença do condomínio para a meação? Nenhuma. Apenas a manutenção do litígio, né? Aí, então, em função deste estabelecimento do condomínio, ainda força os ex-cônjuges, a irem lá para um juízo cível, fazer a extinção do condomínio e malbaratar, vilipendiar o valor dos bens, porque extinguir o condomínio significa colocar no leilão, na pior das hipóteses, por valores absolutamente irreais, malbaratados e não servir para nada. O judiciário presta um desserviço ao cidadão quando ordena as partilhas em condomínio. Porque se esquivam. E isso é uma violência institucional, uma delas, que nós podemos falar de várias outras, como, por exemplo, quando se faz uma execução de alimentos. Posso até dizer qual é o exemplo. O que adianta? A execução de alimentos, onde a pessoa esconde os bens, eu tento demonstrar que ele colocou em nome de uma interposta pessoa e não me dão a quebra do sigilo bancário. Por que chamam as execuções de alimentos de o calvário das execuções, o calvário dos processos? É a execução de alimentos, porque a pessoa que precisa da pensão alimentícia precisa lá comer-se pelo menos uma vez, deveria ser 3 vezes ao dia, e não consegue porque uma execução não leva o tempo de uma refeição para outra. Uma execução de alimentos leva uma vida.
e uma vida sem solução, porque a pessoa esconde o que tem, coloca em nome de interpostas pessoas, aí vem o judiciário com a violência habitual institucional e diz não, não se quebra sigilo bancário, não se quebra sigilo fiscal, não se quebra sigilo nenhum, porque está em nome de uma outra pessoa que não faz parte do processo, não faz parte do processo aos olhos do judiciário, porque ele faz parte desse processo desde o dia em que emprestou seu nome para servir a fraude do outro. E geralmente pessoas muito próximas, né? A atual companheira, a mãe dele ou o pai dele. E é por aí que nós andamos e a cegueira do judiciário protegendo quem deve e não protegendo quem precisa. Beneficiando a má-fé e mais. Eu parto assim, eu entendo que a nova dinâmica do direito das famílias é reconhecer a multiplicidade de formatos de família. E se a gente entrar no conceito de família hoje em dia, então como que essa nova companheira que está ali servindo de cúmplice, né? Porque laranja seria uma pessoa que talvez não soubesse o intento daquilo, mas não, sabendo qual é o objetivo, se propõe a ajudar, né? A princípio, se beneficiando também desse recurso que deixa de ser destinado para o alimentado. Então, essa pessoa faz parte da família do alimentado a partir do momento que está com o genitor dessa criança, desse adolescente, e, teoricamente, pelo dever de solidariedade, ela também deveria se obrigar, porque a família é um contexto mais amplo. A gente precisa repensar isso, porque por que vale para um lado, mas não vale para o outro, né? Na hora de satisfazer um direito alimentar, por que a gente não enxerga também dessa forma? Inclusive, o direito alimentar, que se falou há pouco aqui dos alimentos compensatórios, por que eles nasceram? Por que eles vieram para o mundo jurídico? Porque estavam terminando com a pensão alimentícia, porque estavam trazendo para dentro das nossas relações uma falsa ideia de que a igualdade se tornou uma igualdade tanto formal como material. E aí, então, como começou a nossa fala, de repente, da noite para o dia, os alimentos transitórios são para o tempo que, no máximo, pode chegar lá a 2 anos, ou até a partilha, uma partilha que não é partilha, que é condomínio, mas que não se conseguirá pensão alimentícia por prazo indeterminado. Condenaram, extinguiram com o Instituto da Pensão Alimentícia. E eu só queria dizer, esse movimento do Brasil aqui, dos alimentos compensatórios, que agora está se falando muito a respeito disso, já aconteceu na Europa há mais tempo, há muito tempo. Não tem nenhum país da Europa que não tenha regulamentado os alimentos compensatórios. E a razão da Europa ter adotado os alimentos compensatórios foi exatamente para preencher este vazio que ficou da pensão alimentícia. Porque, então, se não paga pensão alimentícia por necessidade, como era no passado, paga pensão alimentícia para indenizar uma situação de necessidade que foi criada por essa dominação do homem em relação à mulher. Então, se faz a compensação de uma descompensação de oportunidades. Doutor Wolff, eu vou fazer uma pergunta que já passou aqui algumas vezes, né? Quando essa mulher pode pedir esses alimentos? Ou seja, quais as situações, assim, se o senhor pudesse dar uns 2 ou 3 exemplos de quando caberia, né? Ou se em todos os casos caberiam a solicitação desses alimentos compensatórios? Eu acho que para isso a gente tem que explicar que existem 2 tipos, 2 espécies de alimentos compensatórios. Os chamados alimentos, por mim, né? Eu que dei esse nome aí, não preciso adotar esses apelidos. Um que são chamados alimentos compensatórios patrimoniais e os outros que são os humanitários. Os patrimoniais é específico para aquelas pessoas que têm bens comuns, mas que têm bens comuns que geram renda. Por exemplo, tem uma fábrica, tem uma empresa, tem uma loja, tem uma exploração agropecuária, tem aluguéis. E esses bens que geram renda são comuns, mas a renda está sendo embolsada só pelo marido, por exemplo, porque eles estão em processo de litígio. Enquanto não é concluída a partilha desses bens, para evitar o enriquecimento ilícito,
os alimentos compensatórios patrimoniais representam fazer com que o juiz ordene uma antecipação desses ganhos, ou seja, que parte da renda líquida desses bens que são comuns seja entregue para a mulher. Então, esses alimentos compensatórios podem ser pedidos a qualquer tempo, e o quanto antes, porque se deixou de pedir, deixou de ganhar, né? Mas os alimentos compensatórios patrimoniais é pura e simplesmente tirar das mãos do marido, que estava embolsando tudo, parte dessas rendas, mais ou menos a metade, não exatamente a metade, porque a renda tem que ser líquida, ou seja, tem despesas, o imóvel, IPTU, etc. e tal, então parte disso, né? Os alimentos compensatórios humanitários, a ideia é essa, daquela mulher que se dedicou em maior ou menor medida às atividades da casa, cuidando dos filhos, do lar, do marido, às vezes até trabalhando para ele, e que então trabalhava, mas não com tanta intensidade, não de full time como o marido, ou então não trabalhava, porque foi vítima daquele velho discurso de que o que ela está ganhando, ele cobre 10 vezes, porque ele ganha 1000 vezes mais do que ela, desestimula, e aí tem outra violência psicológica, e esse desestímulo só serve enquanto ele não se separa. Quando ele se separa, ele reclama que ela não trabalhou. E aí, então, é esta mulher que acreditou nesta promessa, que ganha menos do que ele, e que se não ganha pensão alimentícia é porque tem renda, ou porque tem bens, mas os bens dela não são bens geradores de renda, não geram lucro, só geram despesas. Esta mulher tem direito a ser compensada pela queda brusca do padrão de vida. Então, a resposta agora da pergunta é essa: em que momento? Bom, para evitar, os alimentos compensatórios humanitários são deferidos para evitar a queda brusca do padrão de vida. Se ela já vive, se ela já se acostumou, se o padrão já caiu e já faz algum tempo, aí já é tarde para pedir. Por isso que a recomendação é que sejam pedidos no exato momento da separação, no exato momento do divórcio, ou fazemos como os argentinos, que permitem que até 6 meses depois do divórcio, só 6 meses depois do divórcio, esses alimentos possam ainda ser pedidos, senão eles caducam, porque o propósito é evitar a queda brusca do padrão de vida. Se eu já não mais evito porque a queda já se assentou, aí é tarde. Professor, eu tenho uma dúvida, porque se eles têm natureza indenizatória, né, e é importante a gente destacar essa diferença, inclusive porque o rito de execução vai ser diferente, porque a própria natureza jurídica vai ter efeitos tributários, enfim, existe uma diferença, mas se eles são uma questão de indenização, como é que a gente poderia classificar, por exemplo, uma ausência de partilha, ou seja, o antigo cônjuge, ele se manteve na posse exclusiva de todos os bens do casal, porque desviou, colocou no nome da mãe, enfim, de uma empresa, e se manteve ali. E ao longo da instrução dos processos, se coloca os indícios dessa fraude. A gente conseguiria implementar um pedido de alimentos compensatórios, porque durante todo esse período, né, esses bens não foram partilhados em função da fraude? Eu acho que as coisas são diferentes, né? Primeiro que esses alimentos compensatórios são os patrimoniais, nos quais o marido, ficou com a renda dela também, ficou com a renda dos dois. Então, ela tem direito de pedir a parte líquida da renda dos bens comuns aos dois a qualquer tempo. Aquele prazo de 6 meses não se aplica nesta situação, só na outra. Esta pode pedir a qualquer tempo. O que eu considero aqui como um diferencial é que, se ela não pedir como alimentos compensatórios, ela não está proibida depois de pedir a título de indenização, para evitar o enriquecimento ilícito, que ele seja compelido a entregar para ela todos os lucros que ele auferiu isoladamente durante o processo, enquanto a partilha não se deu. Então, são duas coisas diferentes para então tentar responder a pergunta, que foi muito bem posta e que ajuda a esclarecer. Quais as possibilidades? Alimentos compensatórios patrimoniais, no sentido de que o varão seja compelido a me entregar
parte mensal da líquida dos bens que nos são comuns, ou eu posso deixar esse pedido em aberto e, pura e simplesmente, em algum momento, requerer em juízo a indenização com a entrega de todos os lucros que ele embolsou solitariamente, ficando com a minha participação durante sobre os bens, né, sobre os lucros, durante a tramitação do processo. A dúvida é exatamente essa, porque a gente sabe que os processos eles vão se prolongar e é uma tática dessas pessoas, né, desses homens, claro, fazer o máximo possível para o processo ser infinito e aquela mulher vai se manter distante do patrimônio. Né? Aí a vantagem, doutora Júlia, de sair pedindo desde logo os alimentos compensatórios patrimoniais, porque digamos, aquela retenção que ele pretendia fazer não vai acontecer, porque ele está sendo compelido a pagar todos os meses uma parcela desta renda. O cuidado, talvez, que eu tenha que ter é que, se eu não sei quanto geram de renda os bens nossos comuns, vou usar um exemplo aqui para facilitar a compreensão. Digamos que os nossos bens comuns equivalem a uma renda mensal de R$20.000. Seria 10 para cada um. Líquidos, né? Líquidos, 10 para cada um. Aí eu entro na justiça e peço alimentos compensatórios patrimoniais, que deveriam ser os 10.000 a serem fixados pelo juiz. Mas digamos que o juiz, inadvertidamente, porque eu não informei ou não sabia informar quanto era a minha renda mensal, o juiz fixa em R$5.000. Isto seria desastroso para a credora. Por quê? Porque então ele vai ficar com os outros 15, sem ter obrigação de prestar contas. Então, quando eu vou pedir parte da renda líquida dos bens comuns a título de alimentos compensatórios, é bom que eu saiba em quanto somam as nossas rendas, os nossos lucros, para não incorrer neste risco de serem 10, eu não provar que é 10, receber 5 porque o juiz não tem certeza de que pudesse dar os 10, e em função disso ele depois é dispensado da prestação de contas, daquela que eu disse que poderia ser através de uma ação de indenização, porque ela já foi compensada com 5, a menor. Tem direito à prestação de contas. Então, de duas uma, para me tornar mais assim objetivo. Ou ela sabe quanto é que ela tem de renda e pede exatamente provando quanto é que é a renda dos bens como um todo, líquida, ou se ela não sabe, talvez seja aí este o propósito, ingressar desde logo com uma ação de indenização para serem apurados, mediante perícia, o montante das rendas líquidas dos bens comuns. Se são só aluguéis, é fácil, porque é só buscar lá as imobiliárias ou intimar os inquilinos para que informe quanto pago. Ou pegar a declaração de renda. Agora, se forem atividades comerciais, empresariais, aí a coisa já fica um pouco mais difícil, porque eu posso incorrer nesse risco de pedir menos ou de pedir mais e ganhar menos. Sim. Dani, tem alguma pergunta? Sim, então, é uma pergunta meio recorrente aqui, né? Como executar, né, a pensão de alimentos de um filho que esteja a partir dos 16 anos, né? Que o senhor acho que comentou no início da nossa live, falando um pouco de alimentos, né? E aí teve aqui uma seguidora que está nos assistindo e fez essa pergunta. Deixa eu nos ajudar. A pergunta é essa: como executar alimentos de um filho relativamente capaz, do qual ela necessita a concordância, a anuência dele, né? Sim. E ele anuía porque o pai está sendo ameaçado de prisão, ou vão tirar todos os bens do pai, e ele não quer tomar partido nem da mãe nem do pai, quer ficar, né, neutro, né, nessa relação. Pois é. Eu até defendi durante muito tempo, até escrevi isso no livro que eu tenho sobre direito de família, que a mulher tinha direito de cobrar isso até na própria ação de cobrança ou na própria execução, porque ela tinha se subrogado nos direitos do filho, porque afinal de contas, se a pensão foi fixada num valor, é porque esse valor era necessário e ele não foi pago. Se ele não foi pago, não é que o filho deixou de consumir, alguém supriu as necessidades do filho, porque ele precisa gastar o que foi gasto e que foi reconhecido que era a necessidade dele. Mas isso não tem vingado muito, embora tenha
for procurar, tem jurisprudências que acataram este argumento. Mas existe, não vou saber de cor, no Código, existe no Código Civil um instituto chamado de gestão de negócios. E está nesse livro até dos alimentos compensatórios. Pode procurar lá o capítulo disso, gestão de negócios. Essa gestão de negócio, para mim, é exatamente o caminho que a mãe que pagou com o dinheiro dela as despesas e as necessidades do filho, ela pode ser ressarcida através desta ação de gestão de negócios. Porque diz aí mais ou menos o seguinte, quando um terceiro, ou pode ser ela mesma, a genitora, paga as despesas do credor, ela depois, então, porque gestionou os necessidades do filho, as necessidades dos filhos, ela pode se ressarcir. Eu acho que é o mesmo caminho daquela minha proposição inicial, apenas que não na execução, mas sim numa ação própria de gestão de negócios. Sim, ela regressa e pede o reembolso. Tem até a decisão do STJ reconhecendo isso e está indicada aí no livro. Como eu não estou com o livro na mão aí, eu não sei eu não consigo guardar número de RESP. Aliás, só guardo de um RESP, que é o 1954-452. Esse RESP, até anote, 1954-452, que, para mim, é um RESP que homenageia essa divisão que eu faço aí dos alimentos compensatórios patrimoniais dos alimentos compensatórios humanitários. Por que esse RESP eu reputo como ele é relevante para todo mundo que está nos escutando? Porque depois de anos de confusão em todos os nossos tribunais, inclusive no STJ, confundindo alimentos compensatórios humanitários com alimentos compensatórios patrimoniais. Então, as decisões eram mais ou menos assim. A mulher teve uma queda brusca do padrão de vida, mas não tem bens comuns. Então, nega os alimentos compensatórios. Quando eram duas coisas diferentes. A queda brusca do padrão de vida não tem nada a ver com a existência de bens comuns rentáveis. A existência de bens comuns rentáveis é outra figura. Essas que têm bens comuns rentáveis é a minoria. A grande maioria é a outra, que tem queda brusca de padrão de vida e não tem bens. Esses é que precisam mais dos alimentos compensatórios do que os outros. Né? Porque os que têm bens vão receber o que lhe pertence. Não, isso foi uma pergunta, inclusive, feita. Foi feita uma pergunta aqui de uma seguidora e você respondeu sem saber que ela tinha perguntado. E assim, eu só complementaria que talvez seja até mais importante que esses alimentos compensatórios humanitários sejam dados em regimes de bens em que não há comunhão, porque se esse cônjuge ele já estava premeditando essa separação de patrimônio, né, utilizar isso de uma forma como uma forma de controle, ele muito provavelmente já fez aí ou um pacto, ou escolher um regime de bens que preservasse o próprio patrimônio. Então, certamente, já a chance de haver um uso abusivo de direito, vamos dizer assim, ou de deixar essa mulher amíngua, né, ao fim da relação, é muito maior. Né? Olha, eu sempre digo isso. Casamento, união estável, relacionamento não vai funcionar se o regime é de separação de bens. Porque sempre é uma construção de dois e um vai ser excluído desta construção patrimonial, que pode levar anos, em que um termina com tudo e o outro com nada. Que é o maior exemplo, ver o exemplo dos imigrantes do Brasil no século passado. Vinham todos para cá num regime de absoluta separação legal de bens. E aí, então, vinham sem nada, os dois, chegavam aqui com as oportunidades, enriqueciam, e aí, então, se separavam. E na separação, a mulher não ganhava nada, porque ele ganhava tudo. Daí é que surgiu a súmula 377, que diz que no regime obrigatório da separação de bens se comunicam os aquestos. Essa súmula 377 foi construída na década de 60 para devolver dignidade aos colonizadores do Brasil, que vinham no regime de total separação de bens e que ficavam sem nada assim que os maridos enriqueciam. E o que não é muito diferente que acontece hoje, né, doutor Rolf? Porque a cada 10 pessoas que eu atendo na clínica, né, 9
chegam com esse questionamento, com essa dificuldade, né? E o que vale salientar também é que independe da profissão. Então, nós estamos falando na profissão do direito, da medicina e principalmente os empresários, que acabam usando, né, o planejamento sucessório para fazer uma blindagem patrimonial, né? E usam muitas vezes parentes, ou seja, existem sócios de direito e sócios de fato, para justamente você fazer uma blindagem. Então, o planejamento sucessório, ele acaba sendo um instrumento para fraudar a partilha de bens. E aí eu digo assim, é pouco que isso acontece? Não! Da mesma forma que, assim, eu acho que mudou muito pouco, né? O que mudaram foram as estratégias para fraudar esse patrimônio. Mudou Então, o discurso. Mudou o discurso, né? Porque hoje, provavelmente, os escritórios de advocacia são consultados porque um dos cônjuges, um dos noivos, estranha que ele venha com uma proposta de um regime de total separação de bens, porque os sócios da empresa, da família dele, não aceitam que o casamento se dê por um regime de comunhão universal ou de comunhão parcial, ou seja, um regime de comunicação de bens, o que é uma grande mentira, porque vocês já estão casando pela separação, comunhão parcial, se a sociedade já existe, ela não se comunica, porque ela foi construída antes do casamento. Mas a grande jogada para essa prepotência toda é constituir uma empresa antes de casar e deixar ali os bens todos que vão sendo adquiridos na constância do casamento em nome dessa empresa. O judiciário, com sua violência institucional, diz que tudo foi construído ao longo do casamento, não se divide porque a empresa foi constituída antes. E isso aí não adianta, não adianta. A mulher continua numa desvantagem brutal em relação a essa violência que vem de todos os lados, né? E muita coisa precisa ser mudada, muita coisa precisa ser mudada. Professor, eu queria a sua opinião a respeito de um ponto. Assim, eu vejo que a própria Lei Maria da Penha, ela não traz exatamente crimes, a não ser, né, o de descumprimento de medida protetiva. Então, os crimes que vão ser ali classificados são os do Código Penal ou de alguma lei específica. Então, a gente tem assim a ferramenta do direito civil para se valer disso. Mas eu percebo que o nosso judiciário ainda é muito resistente à reparação civil nas relações familiares. Seja por abandono afetivo, seja numa reparação civil dentro da relação conjugal, né, das violências que são promovidas. Já houve avanços, a meu entender, mas eu queria saber a sua percepção a respeito disso. Olha, eu não sei, eu geralmente até desestimulo as pessoas a pedirem reparação moral nos processos de divórcio, de separação, porque essas reparações são irrisórias, insignificantes, né? Eu vou ter um processo desgastante. São novas agressões, né? Que só vão permitir desenvolver novas formas de agressões e ainda vão ver a mulher daquela maneira discriminatória e que sempre foi a tônica das nossas relações, né? Ou seja, no meu tempo de advocacia, quando eu me formei, mulher que quisesse fazer pacto antinupcial era vista como uma mulher interesseira, né? Apenas porque estava escolhendo um regime de bens de comunicação. E era interesseira, era constrangedor para uma mulher fazer. Aparece o mundo muçulmano, nos pactos antinupciais, elas são representadas pelo pai. Elas não atuam diretamente no pacto antinupcial delas. Embora seja o direito muçulmano o direito que tem mais liberdade de negociação, por incrível que pareça, do que qualquer outro sistema daqui, né? No mundo católico e protestante, né? Mas, infelizmente, se não houver uma mudança radical, nós vamos ficar falando sempre da mesma coisa durante muitas gerações, infelizmente, né? Porque E a gente esse controle sobre a mulher. Uma coisa que Sim. eu gosto sempre de trazer, né, quando a gente está falando sobre essa questão patrimonial e a saúde mental, né, o adoecimento dessa mulher
que já está dentro de uma relação de controle, subjugo, que ela quer romper com isso, ou seja, é aquela coisa, vai ficar muito pior até começar a ficar bom, né? E quando a gente fala do preconceito da instituição, a gente entende que não é nem consultado dados em termos de saúde mental. Então, quando a gente fala em suicídio de homens, o maior índice desse suicídio é quando ele tem uma perda ou do emprego ou do patrimônio, quando ele vai à falência. E por que a mulher que passa por uma situação que ela não precisaria passar, ou seja, é algo que ainda é mais revoltante, ou seja, não existe nada que tenha acontecido, né? Porque quando a gente fala, inclusive, do planejamento sucessório, é algo que a relação nem ficou ruim, ou seja, antes da relação ficar ruim, isso foi planejado, estruturado, com uma equipe de advogados, contadores, enfim, uma equipe de profissionais técnicos especializados para blindar e fraudar esse regime. Então, quando a gente fala do adoecimento de saúde mental, dos índices grandes de suicídios masculinos e a forma violenta como os suicídios masculinos eles acontecem, o judiciário ele não leva em consideração que essa mulher pode estar na mesma condição de saúde mental deste homem. Ou seja, é colocado como se a mulher tivesse que suportar mais essa perda. E as mulheres que vão reivindicar, né, a busca pela meiação, falando em termos de patrimônio, elas são ainda humilhadas nas sessões, ou seja, nas audiências, elas são questionadas, mas você agora vai precisar trabalhar. Mas, Excelência, a gente não está falando sobre trabalho, a gente está falando sobre um padrão de vida, sobre uma perda financeira, por onde eu começo. E muitas vezes, independente se ela tem ou não uma profissão, o que acontece é que são casamentos 5, 10, 15, 20 anos, onde foi construído um patrimônio. Não existe você passar anos dentro de uma relação onde não tenha uma ajuda mútua, senão a relação não se sustenta, pelo amor de Deus, né? Então, a gente está falando de saúde mental, adoecimento, e a gente vê cada vez mulheres saindo com situações de depressões cada vez mais graves, o que é difícil para ela poder se recolocar e se reposicionar no próprio mercado de trabalho, ainda que ela tenha uma profissão. E acho que até nunca foi dado à mulher o direito dela se empoderar economicamente. Muito pelo contrário. A cultura que se desenvolveu e que se desenvolve até os dias de hoje é que ninguém valoriza o trabalho doméstico. Os próprios filhos, a própria família, os filhos valorizam o pai que tem dinheiro e manda eles para a Disneylândia. Não valoriza a mãe que arruma a cama deles todos os dias e que se preocupa com a saúde deles e com os cuidados diretos e imediatos que um filho teve e tem que ter. Isso não tem valor nenhum, realmente falando, né? E aí, então... Eu diria até mais. Eles usam isso como forma de alienação parental indireta, vamos dizer assim, porque eles tentam pegar pelas possibilidades que eles podem oferecer aos filhos, pelos luxos, pelos caprichos, e em contrapartida a mãe, estressada com o dia a dia, tendo que dar conta de muito mais coisa do que ele, com muito menos recurso, tem muito menos a oferecer e tem mais a cobrar, né? Então é uma desproporção. Quando aquele filho fez 16 anos, que ele já está querendo aprender a dirigir e ganhar um carro, então o pai dele promete que talvez ele alcance esse desejo material deste filho, desde que o filho se comporte e abandone qualquer assessoria ou qualquer solidariedade com a mãe dele. E os filhos, os homens acham que as mulheres sempre vão perdoar. E elas perdoam. Então, desde que esse filho venha morar com ele, ou seja, agora não preciso mais. Você já teve todo o trabalho de educar, de formar, de cuidar, de levar médico, de fazer, e agora você vai ser meu amigão. E claro, aí, agora... comportar como se ele fosse adolescente exatamente como o filho. E ele vai atrás mais ainda do filho. E o filho vai atrás de quem tem dinheiro. Sim, porque ele quer os benefícios, né? Que o padrão de vida que ele teve durante muito tempo, lhe foi negado por um período, que é o período até que saiam as decisões, a gente sabe, né? Grandes empresários com grandes fortunas, eles param, inclusive, de comprar comida para dentro de casa. É assustador e violento isso. Comida. Professor. E pior, lembro que ainda tinha que pagar imposto de renda, as mulheres tinham que pagar imposto de renda da pensão que ganhavam dos filhos, ainda tinha o filho Estado que tomava 27,5% da pensão alimentícia.
E Outro graças desastre. ao professor Rolf, a gente reverteu isso daí, a tese do professor Rolf Madaleno, que fiquem os créditos aqui. Mas esperaram 32 anos, né, para que isso fosse modificado. Os tributários Verdade. não alteraram. Exatamente. E aí não se avalia. E o que é mais apavorante, né, é que essas histórias elas se repetem, como o senhor muito bem colocou, né? De geração em geração, de geração em geração. Ou seja, a violência que é cometida com o filho na primeira infância, quais são as referências que esse homem vai criando do cuidado e do valor e do respeito a um outro ser humano. Então, ou seja, eu vou continuar acreditando que aquela mulher, né, na qual eu vou escolher como minha parceira, vai precisar atender a todos os meus caprichos. E se eu tiver recurso financeiro, ela vai precisar estar subjugada a mim, o que não é real, né? Então, a gente vê que a questão da educação também ela é muito importante, porque senão existe a reprodução dos comportamentos violentos, né? E do adoecimento da saúde mental de toda uma estrutura familiar. E já que você falou em educação, eu vou puxar aqui a necessidade da capacitação dos nossos magistrados, especialmente os de varas de família, sobre a perspectiva de gênero, né? É fundamental que esses ensinamentos cheguem a eles, porque eu acho que atualmente a violência institucional ela é muito mais concentrada nas ações de família, porque nos juizados de violência doméstica já há uma consciência maior. De repente, na vara criminal não sei muito bem, mas as varas de família têm sido, sim, um grande foco de violência institucional e de cegueira, eu posso dizer, de cegueira desse juiz em relação a questões extremamente importantes que estão ali aos olhos deles e eles se negam a enxergar por, enfim, limitação ou preconceitos, né? Agora, eu gostaria de fazer um registro, e não me considere mal, porque eu vou fazer esta observação. Eu tenho muita preocupação com o que a gente chama de abuso do uso do direito, né? Existe aqui na nossa legislação determinadas leis que protegem A ou B, Lei Maria da Penha, Lei da Alienação Parental, e agora essa da perspectiva de gênero. Isto são instrumentos que precisam ser usados com a dosagem adequada e certa, sem exageros, sem uso abusivo. Lamentavelmente, nós aqui temos também talvez até decorrência dessa sensação de impunidade, é muito comum as pessoas abusarem desses direitos reconhecidos por lei. Pais que abusam da alienação parental quando isso não acontece, mulheres que abusam da Lei Maria da Penha quando isso não acontece, quando essa violência não ocorreu, ou então quando se abusa dessa perspectiva de gênero. Então, tudo isso tem que ser muito bem dosado, porque se isso entrar numa vala comum, nós vamos perder a credibilidade de todos esses instrumentos. Não é à toa que sempre tem movimentos aí querendo extinguir, revogar a lei da alienação parental, porque dizem que é instrumento de repressão. Como não há falta de quem fale da lei da Penha, dos abusos que estão acontecendo aí, são instrumentos que precisam ser muito bem dosados para que a nossa credibilidade de todos nós, homens e mulheres, não vá para uma vala comum e que se então percam esses mecanismos que são extremamente importantes para tentar equilibrar essa pseudo-igualdade que ainda é meramente formal. É verdade. Qualquer abuso de direito, inclusive, esvazia, né, a luta. Então, é importante, sim, o uso consciente, mas, principalmente, como eu falei desde o início, perceber que um professor homem, né, branco, está aqui observando, levando em consideração nas suas teses o que de fato acontece, que mulheres têm menos oportunidades porque socialmente elas são demandadas de uma forma muito diferente dos homens e têm muito menos oportunidades e têm muito menos acesso ao patrimônio. Então, isso é um fato e isso precisa ser considerado, né? Eu costumo chamar sempre para a questão da análise econômica do direito, porque quando
o doutor falou dos acordos que são injustos, a gente está falando de assimetria de informação. Os homens ali, que são os gestores do patrimônio, eles sabem quanto tem na conta. A mulher, de repente, nem sabe todas as contas que tem, quais são os patrimônios, o que gera de renda. Então, a gente precisa, sim, levar em consideração todos esses aspectos, porque o objetivo final, né, do Poder Judiciário e da Justiça como um todo é o bem-estar social, ou seja, que as decisões elas sirvam para condicionar, eu não diria que é um termo forte, mas para direcionar o comportamento num sentido legal, moral, razoável. Né? A gente precisa entender que a nossa jurisprudência, os entendimentos, inclusive também para não desencorajar certas titulares de direito de buscar o judiciário, porque ela já é um judiciário desacreditado, que ela tem receio de ser revitimizada ali, exposta, os filhos serem expostos e não ter resultado prático, né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar mais atento, mais cuidadoso, para que a gente também não desencoraje certas mulheres, e aqui eu faço um pedido, né, que realmente não utilizem de maneira temerária, né, a Lei Maria da Penha, a Lei de Alienação Parental. São questões, acusações graves e que precisam ser levadas a sério. E qualquer alegação que não tenha fundamento tem a sua resposta. Né? Se uma mulher vai lá denunciar um crime que não aconteceu, ela vai responder por denunciação caluniosa. E é um crime grave. Então, assim, tem que existir consciência, inclusive em relação a isso, com certeza. Muito bem colocado. Dani, tem mais alguma pergunta? Acho que a gente já encerramos está no horário. Por aqui. Eu acho que Posso... nosso horário. Quero agradecer mais uma vez ao professor Rolfo Madaleno, a doutora Júlia Kerr, da Comissão de Direito da Mulher da ABA aqui do Rio de Janeiro, e agradecer as pessoas que participaram, que enviaram perguntas. Algumas delas a gente vai respondendo ao longo da semana, que são... a gente quis aproveitar esse momento, né, para falar um pouco mais desses alimentos compensatórios e dessa dinâmica de violência que acontecem dentro dos processos, né? E mais uma vez, professor, muito obrigada. Quem agradece sou eu, a oportunidade da gente trocar as informações que temos e as expectativas e esperanças que ainda mantemos. Muito bem. É verdade, a esperança está aqui, precisa permanecer. Muito obrigada, professor, pela sua generosidade de sempre. Foi uma aula e já fica o convite para discutir outros pontos. A gente está à sua inteira disposição. Muito obrigado. Dani, muito obrigada também. Para tirar uma foto nossa, pode ser? Ah, sim. Acho que saímos todos lindos. Tá bom, não esqueça de me marcar aí no @Rolfo Madaleno, então. Combinadíssimo, professor. Com certeza. Muito obrigado, um abraço. Parabéns. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Ai.